Utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis, escreva o polinômio correspondente a. Observe aqui. Eu tenho aqui um produto notável. Se vocês observarem os produtos notáveis, os valores vão aparecer iguais, podendo haver uma diferença ou não de sinais. Nesse caso, perceba que aqui eu estou multiplicando, eu tenho um produto, tem um fator 8x mais 1, e aqui 8x menos 1. Perceba que 8x e 1 são iguais a 8x e 1. Só que eu tenho aqui sinais contrários. A primeira coisa é você reconhecer quando é que eles são iguais ou diferentes e como é o nome deles. Então, se eles são diferentes, aqui eu tenho um produto porque é vezes, que tem um sinal de vezes, só que não aparece, da soma pela diferença de dois termos. Perceba que nós temos dois termos, no caso desse produto notável, vamos ter dois termos, e nós vamos ter aqui a soma e a diferença de dois termos. Pronto. Então, aqui eu tenho esse produto notável. Então, observe que produto da soma pela diferença de dois termos. Então, sabendo isso, como é que resolve um produto da soma pela diferença de dois termos? Então, a gente vai lá e observa aqui. Para resolver, você vai fazer o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E quem é o primeiro? A gente está falando do primeiro termo. O primeiro termo é 8x, que é igual a esse. E o segundo termo é 1. Então, como são iguais, basta olhar 1. Então, a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quem é o primeiro termo? 8x. E o quadrado dele, a gente faz o quê? Eleva a 2. Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo ao quadrado. Então, você vai ter que observar isso. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, a gente só agora resolver essa potência. 8x ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E x ao quadrado é x ao quadrado. Pronto. E 1 ao quadrado, 1. Pronto. Aqui agora eu tenho uma diferença de quadrados, certo? Aqui eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos e aqui eu tenho uma diferença de quadrados, certo? Vou até colocar aqui o nome só para você ver. Aqui eu tenho produto da soma pela, eu estou fazendo assim, diferença de dois termos. Estou fazendo para cima mesmo, viu? Intencional. E esse outro aqui eu tenho como resultado diferença. Por que diferença? Porque menos. De quadrados. Por que quadrados? Porque os dois números estão ao quadrado. Esse aqui é o quadrado do primeiro e o resultado do quadrado do segundo. Então, aqui está o quadrado e esse está o quadrado. Diferença de quadrados. Ok? Então, vamos ver esse outro aqui. Nesse outro aqui, eu vou ter, observe, 10 mais 3x ao quadrado. Quando a gente tem 10 mais 3x ao quadrado, está dizendo que eu tenho 10 mais 3x vezes 10 mais 3x, certo? Porque ele está ao quadrado, certo? Ele está dizendo que são valores iguais. Ou seja, se você observar, eu vou ter o produto. Deixa eu acertar esse número aqui, botar outra cor aqui. Eu estou dizendo que eu tenho um produto de fatores iguais, de termos iguais. Eu tenho um quadrado de dois termos, né? Da soma de dois termos. Aqui eu tenho um quadrado da soma de dois termos. Por quê? Ao quadrado, porque vão ser dois valores. Multiplicação de dois produtos, ou de dois fatores, e esses fatores representam uma soma, não é isso? E os termos são iguais, então tem o quadrado da soma de dois termos, certo? Então, aqui, se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro, então aqui eu tenho o primeiro termo e o segundo termo. Não é preciso fazer isso aqui, não. Mas a resposta é o quadrado do primeiro termo, então, se eu tenho o primeiro termo, então, o quadrado dele eu vou elevar a 2, certo? Mais
2 vezes o primeiro termo, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que como tem o quadrado do segundo termo. Então, é só você lá, observar lá a regrinha direitinho, certo? Até ajudar a memorizar essa regrinha. 10, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que aqui é o primeiro termo. Então, se você observar, tá tudo aqui, ó. 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 vezes 3x, mais 3x elevado a 2. Tá tudo aqui, ó, com 2. 2 vezes 10, mais... Ou 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 vezes 3x, mais 3x ao quadrado. Então, tá tudo aqui, certo? 10 ao quadrado vai dar 100. Pronto. E agora eu faço 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3 dá 60. Vezes x, 60x. Então, aqui vai dar 60x. E 3x ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, se você observar que eu tenho um trinômio quadrado perfeito, certo? Ou seja, aqui, se você for observar, certo? Eu posso colocar aquele na ordem do trinômio, então ele ficaria primeiro que tiver o x ao quadrado, depois o termo de x, depois o 100. Quando a gente tem o quadrado da soma de dois termos, eu vou ter aqui um quadrado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um quadrado. Difícil, né? Deixa eu ver se tem... Desenhar aqui um quadrado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um quadrado. Vamos lá, só para mostrar a você. Será que esse aqui está o mesmo tamanho? Vai ter que ter o mesmo tamanho daqui, né? Pronto, aqui eu tenho um quadrado, certo? Vou tirar esse pedacinho aqui. Eu tenho um quadrado. E quando eu falo aqui o quadrado da soma de dois termos, é porque eu vou ter um quadrado onde deixa eu fazer aqui uma medida. E fazer a mesma medida aqui. Se não tiver bem certinho, mas vamos lá. Só para vocês entenderem. Não está bem quadrado, mas vamos considerar aqui. Então, aqui eu vou dizer que mede 3x. E esse aqui mede 10, ok? Mede 10. Por outro lado, essa medida daqui é igual a essa medida de cá, ó. Como aqui é um quadrado, se é um quadrado aqui, formou um quadrado, se aqui é 3x, aqui também vai ser 3x. Ou aqui também vai ser 3x, né? Porque aqui é um quadrado. Se é um quadrado, certo? Eu vou ter aqui essa medida. Aqui é 10. Então, aqui é 10 também. E aí, aqui também é 10. Certo? Porque aqui eu vou ter a medida de um quadrado. Eu tenho que quadrado aqui para ser a mesma medida. Então, 10 aqui, 10 que eu vou formar um quadrado. Aqui eu tenho dois quadrados, um maior e um menor. E eu tenho dois retângulos aqui. Então, se você observar, certo? Eu tenho aqui essa medida aqui também é 3x, né? Essa medida aqui vai ser 10. Essa medida aqui vai ser 3x. Essa medida aqui vai ser 10, porque aqui é um quadrado, então aqui é 10, aqui 10. Se aqui é 10, aqui também vai ser 10.
Se aqui é 3x, aqui vai ser 3x. Se é um quadrado, aqui é 3x, então aqui também vai ser 3x. Observe, se você fosse calcular a área dele, a área é igual a base vezes a altura. Quem é a base? Vamos chamar aqui de base. A base é essa medida toda. Se essa medida toda é esse 3x mais esse 10. Então, vai ser o quê? 3x mais 10. Essa é a base, representada por uma expressão. 3x mais 10 vezes a altura. E quem é a altura? 3x mais 10. Porque não é só 3x, é o 3x mais esse 10. Então, é 3x mais 10 ou 10 mais 3x, tanto faz. Se você observar que eu tenho dois valores iguais, então eu tenho 3x mais 10 ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos, certo? Se você observar, isso aqui é o mesmo daqui, só que está só trocada a ordem, ok? Então, observe. Vamos observar agora o resultado dele, ok? Vamos observar aqui o resultado dele. Se eu fosse calcular a área desse aqui, seria 3x vezes 3x. 3 vezes 3 dá 9, vamos colocar aqui dentro. 3 vezes 3 dá 9, vou até colocar de uma cor diferente. 3 vezes 3 dá 9, e x vezes x, x ao quadrado. Ok? Se eu fosse calcular a área desse daqui, esse aqui mede 10, que é base vezes altura. A base é 3x e aqui 10. 3x vezes 10 vai dar 30x, né? Esse daqui, base vezes altura, calculando a área separada, 10 vezes 10 dá 100, ok? E esse aqui, base, que é a base, vezes altura, 10 vezes 30, ou 10 vezes 3, 30. 10 vezes 3x, 30x. Se você observar, juntando tudo aqui, eu vou ter, esse quadrado, a área desse quadrado vai ser 9x ao quadrado, que esse quadrado aqui. Eu tenho 30x mais 30x, né? Eu tenho duas de 30x, eu tenho duas de 30x mais 100. Então, aqui eu vou ter 9x ao quadrado, duas de 30x dá 60x, mais 100. Se você observar, ele deu igualzinho aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas, porque eu tenho duas medidas aqui iguais. Então, duas de 30x, duas de 60, mais o quadrado do segundo. Eu tenho dois quadrados aqui, o quadrado de um, o quadrado do outro. O quadrado do primeiro, mais duas vezes, aí no caso o primeiro pelo segundo, porque o primeiro e o segundo são os valores, então duas, porque eu tenho duas medidas aqui de áreas iguais, mais o quadrado do segundo. Perceba que dá esse mesmo valor. Por isso que esse primeiro é quadrado, por isso que esse outro é quadrado. A gente diz quadrado do primeiro e quadrado do segundo. E aqui vão ser as duas medidas iguais. E para descobrir as duas medidas iguais, vai ser 2 vezes 10 vezes 3. 2 vezes 10, 20 vezes 3, x, 60x. Por isso que a gente calcula dessa forma, encontra aqui o quadrado. E aqui a gente tem o quadrado da soma de dois termos, certo? O quadrado da soma de dois termos, como a gente viu, ele apresenta dessa forma, 10 mais 3x elevado a 2, ou isso daqui na forma de potência, ou ele pode vir separado com fatores, certo? Mas com os valores totalmente iguais e com os valores totalmente iguais e os sinais também. Então, não muda sinal. Então, ou seria sinal de mais ou seria sinal de menos. Se for de menos, seria o quadrado da diferença, que menos a diferença de dois termos. Mas resolve do mesmo jeito. E o resultado daqui é tem três termos, é uma expressão algébrica de três termos, um termo, dois termos, três termos. Então, aqui eu tenho um trinômio, certo? Porque são três termos. Então, aqui eu vou ter um trinômio, só que ele resulta de um quadrado,
não é isso? Ele resulta de um quadrado. Estão lembrados do quadrado? Ele resulta de um quadrado. Então, trinômio quadrado perfeito. Certo? Ele resulta de um quadrado. Então, aqui vai resultar. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito que resulta do quadrado da soma de dois termos. Então, de um você passa para o outro, do outro passa para um. Ou seja, vice-versa aqui, né? Então, vamos lá.